Alexandre, agora tá dando para ouvir. Tá tudo ok agora. Fala aí, beleza? Ó, agora vocês conseguem me ouvir, né? Pois é, eu tô pelo notebook da minha filha. Vamos esperar o pessoal entrar aí para a gente poder começar. Prepara aí o caderno para tirar dúvida. Boa tarde, Alexandre, para tu também. É nóis. E aí, Juan? Tranquilo? Boa tarde. Olha só. Vamos ver quem mais vai entrar no grupo para a gente poder começar, tá? Enquanto isso, prepara aí caderno, aí a caneta para anotar, porque vamos fazer uma live hoje de tira dúvidas para poder sairmos daqui hoje sem nenhuma dúvida, tá? E essa semana agora eu vou liberar lá uma atividade com 12 questões, porém essas 12 questões vão valer 6 pontos para fechar a nota de vocês do bimestre, tá? Então eu vou esperar 5 minutinhos aí para o pessoal entrar para a gente começar, tá? Dá um ok para mim aí que eu só consigo ler o texto de vocês. Desse bimestre, sim. Aí vamos estar fechando. Por isso que era super importante fechar as notas, fechar lá as atividades do Classroom. Vamos agitar lá um pouquinho o grupo lá para o pessoal entrar. Bom, vamos começar. Hoje eu vou abordar, eu não vou pegar desde o início, vou pegar mais ou menos do meio do bimestre em diante. Eu vou começar a dar uma revisão, eu vou tirar as dúvidas para vocês, tá? Então, quem tiver dúvida, separa aí, anota a dúvida aí para a gente poder lançar aqui na mensagem, um por cada vez, tá? E eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai abordar hoje vamos começar lá do básico primeiro. Vamos lembrar o que é um sistema operacional, tá? Sistema operacional, como vocês sabem, né? É o principal sistema do computador. Ele é um conjunto de programas, e esse conjunto de programas ele vai operacionar e vai fazer a ponte. Ah, porque o céu é azul? Pergunta para quem criou o céu. Então, vamos focar na disciplina, gente. Vamos focar no conteúdo para a gente poder completar essa parte hoje, tá? Um sistema operacional, ele é o intermediador, né? Ele fica entre o hardware e fica entre o software e o usuário. Então, é ele quem faz essa ponte, esse intermédio. E sem um sistema operacional, o computador não funciona. Vocês sabem disso, né? Existem vários tipos de sistema operacional, tá? Vários tipos.
E a gente pode separar essa tipologia em 3 partes: quanto ao número de usuários, quanto ao número de tarefas, quanto ao número de processadores. Tá? Então, a gente pode separar os tipos dos sistemas operacionais em 3 partes. Né? Então, vamos começar falando sobre quanto ao número de tarefas. Como assim, número de tarefas? Quanto ao número de execução que ele pode fazer por vez. Né? Então, temos 2 tipos. Temos o monotarefas e temos os sistemas operacionais multitarefas. O monotarefas é aquele que só consegue executar uma tarefa por vez. Tá? Então, ele vai executar ali apenas uma coisa que lhe é solicitada por vez no núcleo do processador. Geralmente, esse sistema monotarefas, geralmente não, eles já são obsoletos, eles foram os primeiros sistemas operacionais com tela, né, com computador, com monitor, tudo lá direitinho, né, com teclado, onde o usuário ele executava uma instrução por vez. O maior exemplo desse tipo de sistema operacional, gente, é o DOS, MS-DOS, tá? Então, você dava um comando, tipo date, que é para poder ver a data e a hora do computador, né? Então, você executava aquele um comando, date, e ele retornava com a data. Enquanto ele não retornasse com a data, você não podia fazer mais nada. Você digitava o dir, de diretório, por exemplo, para ele listar os arquivos do computador. Enquanto ele não terminasse aquela execução, você ficava lá parado esperando ele terminar, você não podia fazer mais nada. Tá? Então, ele executava uma tarefa por vez. O multitarefas, ele consegue executar várias tarefas por vez. Tá? Então, aí ele já deu uma evoluída, já saiu do DOS, né? E já começa a entrar aí na era Windows, na era Linux, com aquela parte virtual, aquela parte visual, né? Então, multitarefas, por exemplo, você consegue abrir o WordPad, digitar, ao mesmo tempo que você está ouvindo uma música. Então, multitarefas. Mas, por vez, né? Lógico, a impressão que dá é que ele está fazendo isso automaticamente ao mesmo tempo. Mas não é. Ele fica ali ele fica meio que faz uma coisa, depois faz outra, depois volta aquela coisa, ele fica oscilando, ele fica trocando de operação no núcleo do processador, tá? Então, eu falei sobre sistemas operacionais monotarefas e multitarefas. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses 2 tipos de sistema operacional? Vamos lá, gente. Hora de tirar as dúvidas. Alguém aí, galera, tem alguma dúvida entre esses 2 tipos de sistema operacional? Pamela, Alexandre, Juan. Show de bola. Beleza, então vamos continuar. Eu falei sobre quanto ao número de tarefas, né? Número de tarefas. Agora eu estou falando sobre o número de usuários, tá? Usuários. Nós temos 2 tipos de sistemas operacionais quanto ao tipo de usuário, né? Esse aí você tem que ter atenção, porque ele não está obsoleto, não. Eu vou explicar o porquê. Nós temos os mono-usuários e multi-usuários, tá? Mono-usuário é aquele sistema operacional que só consegue ser utilizado por um usuário. Então, o maior exemplo que a gente tem aí é o Android, né? Você não consegue ter mais de um usuário.
Você pode ter mais de uma conta de e-mail cadastrada, mas o usuário é apenas um. É aquele que está utilizando o celular. Agora, o Windows 95, você não tinha como você colocar ali outras contas, criar usuários, né? Era só aquele usuário. Você logava ali, digitava a tua senha, o Windows 98 também, estava lá logado. Agora, o multiusuário já entra nessa era Windows aí afins, que é aquele sistema operacional que você consegue criar várias contas de usuário, né? E, lógico, que apenas um pode usar por vez, mas existem vários usuários ali, tá? Então, multiusuários tem essa característica. Você consegue criar vários usuários para utilizar o computador, porém, lógico, somente um por vez vai conseguir utilizar, tá? E vamos falar agora sobre quanto ao número de processadores, tá? Então, eu falei sobre número de tarefas, monotarefas, multitarefas. Falei sobre quanto ao número de usuário, monousuário, multiusuário. E agora eu vou falar sobre quanto ao número de processadores, que é o monoprocessado e o multiprocessado, tá? Monoprocessado são aqueles sistemas operacionais voltado para os processadores com apenas um núcleo, chamado single core, no caso, né? Então, esses processadores, eles são e tinham apenas um núcleo, são aqueles antigos, né? Então, o sistema operacional ele tinha que ser voltado para processador de apenas um núcleo. Quando evoluiu, né? Quando evoluiu para processadores de vários núcleos, aí o sistema operacional também teve que evoluir. Então, foi-se criado um sistema operacional multiprocessado para processadores com múltiplos cores, tá? Múltiplos núcleos. Aí vem o dual core, quad core, octa-core e por aí vai, né? Então, o próprio Android, ele possui lá atrás um sistema operacional, uma versão dele para processadores com apenas um core, um núcleo. O Android possui uma versão monoprocessado e também possui uma versão multiprocessado, né? Que são os celulares de octa-core que tem por aí, o quad-core e por aí vai. Também o Windows, o Linux e por aí vai, tá? Até agora, vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm aí alguma coisa ficou meio no alto, meio no ar, assim? Vocês querem saber? Vocês se confundiram em alguma coisa? Vamos lá, vamos tirar a dúvida aí. Ninguém tem dúvida, não? Tudo tranquilo? Ô Lucas, o sistema operacional em BET, no caso, ele é. Vamos falar que ele foi obsoleto, né? Ele estava obsoleto, por quê? Quando a gente fala nesse tipo de sistema operacional, a gente lembra daqueles lá atrás, na época do ENIAC, né? Que era com cartões perfurados, onde você fazia as instruções perfurando os cartões, como se fosse aquele cartão que a gente preenche em prova de concurso público, né? Então a gente preenchia ali, né? No caso, os usuários preenchiam ali e inseria no computador. Então não existia uma interação direta do usuário com o computador, como existe hoje, com mouse, com teclado, com comandos, né? Você pegava o cartão perfurado, escrevia ali, perfurava ali o que você queria, colocava lá, ele processava, né, aquelas instruções e depois te retornava. Então, esse batch aí em relação a isso. Hoje, um sistema operacional em batch, no caso, ele funciona a todo tempo. Vamos falar assim. Mas, dentro da classificação, ele está como aquele antigo, aquele obsoleto. Tá?
Deu para entender? Esse sistema operacional embedded, ele confunde um pouquinho mesmo, tá? Vamos continuar então, gente, já que tá tudo ok aí, tudo de boa aí. Agora eu vou pular para processos, tá? Vamos começar a falar sobre processos. Já falamos sobre os tipos de sistema operacional e agora eu vou falar sobre processos, tá? O que são processos? Processos nada mais são que programas em execução, tá? Vocês têm que sempre prestar atenção nessa parte. Um processo, ele é um programa em execução. Exemplo, eu instalei um programa agora, tá? Eu acabei de instalar um programa. Neste momento, ele não é um processo. Ele está instalado, ele está guardado no HD, né? Ele está ali instalado na memória secundária, tá? A partir do momento que eu faço a solicitação para abrir aquele programa, o processador ele vai até a memória secundária, localiza o programa, armazena na memória principal, que é a RAM, né? Neste momento que ele está sendo executado no processador, ele é um processo. Então é isso, essa é a definição do processo, é um programa em execução. Tá? Vamos falar agora sobre a forma de criar um processo. Perdão. A forma de criar um processo. Tá? Existem 3 formas básicas de criar. 4 formas, perdão. Eu gosto de falar que são 3, né? Mas dentro da literatura da informática, são 4. Mas esse último aqui eu vou explicar por que eu não gosto dele. São 3, tá? Então, quando a gente inicia o sistema, né? Liguei o computador. Ele está começando a carregar o sistema operacional. Neste momento, ele está criando processos. Ele vai rodar ali vários processos, vários programas e vai armazenar na RAM. Então, ali, o próprio sistema operacional ele está inicializando outros processos, está criando outros processos. Então, essa é a primeira forma. Quando a gente está inicializando o sistema. A segunda forma é quando um processo que está sendo executado, ele chama outro processo para ser executado. Então, é o processo chamando o outro, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é quando você carrega, por exemplo, o Chrome. Você abriu a internet, né? Abriu o navegador para você entrar na internet e tem ali aquelas extensões do Chrome para baixar vídeo, para baixar áudio, para poder fazer uma leitura do arquivo em PDF no Chrome direto, né? Então, digamos que você vai abrir um PDF e ele vai abrir uma nova aba. Ele precisa executar aquela extensão para poder rodar ali. Então, o próprio Chrome, ele vai solicitar a abertura daquele outro processo. Então, é um processo que está sendo executado, ele vai abrir outro. Tá? Então, essa é a segunda forma, quando um processo ele é criado por outro processo. A terceira forma é quando um processo ele é criado por um usuário. A gente clica no Chrome, ele está lá, ele foi criado. Tá? Então, a gente clicou no Word, pronto. O usuário está criando aquele processo Word. É isso. E a quarta forma que eu falei que eu não gosto, que é em lote, que não tem muito a ver com a interação do usuário, entendeu? Então, você clica lá, no caso, o usuário, ele tem um conjunto de instruções e ele manda rodar aquilo dali, então aquele conjunto de processos ele vai ser rodado. Isso aí é mais para sistemas operacionais de grande porte, né, de mainframe, por aí vai. Não cabe a nós meros mortais. Mas a gente tem que citar ele porque faz parte aí do conteúdo, faz parte da literatura da informática, tá? Até aqui tá ok, gente? Até aqui
tudo bem? Em relação aos processos, está tudo bem? CPU, no caso, Lucas, não é uma palavra sinônima para processador. CPU, ele significa unidade central. É o principal processador, né? Em um computador você tem vários processadores, mas apenas um CPU. Ele é o central, ele é o principal. Ok? Deu para tirar a dúvida? Foi, né? Beleza, então. Da mesma forma como existem várias maneiras, 4 maneiras de criar um processo, um processo, ô Lucas, ele é armazenado na RAM, porém ele é executado no CPU. Por isso que tem essa confusão aí, tá? Ele é armazenado na RAM, mas ele é executado no CPU. Porque o CPU ele não tem espaço para armazenar o programa, o processo. Então ele tem que armazenar em algum lugar, mas ele é executado no CPU. Que aí a gente já vai entrar, vou aproveitar essa pergunta, então a gente já vai entrar no estado do processo. Tem 3 estados de processo, tá? Então nós temos o processo em execução, que é aquele que está sendo executado no momento na CPU. Nós temos o processo pronto, que é aquele que ele não está sendo executado. Ele está ali armazenado, aguardando a vez dele para ser executado no CPU. E temos o bloqueado, que é aquele que o processo ele é bloqueado por algum motivo, pelo antivírus e tal, e ele não vai ser executado a menos que haja uma interferência. Tá? Então, o processo em si, ele tem 3 estados. Tá? E para que aconteça a execução correta desses processos, existe algo chamado escalonador. Tá? É um programa também no sistema operacional que ele é o responsável em organizar a entrada e a saída desses processos para serem executados na CPU. Tá bom? Então, já falei aí sobre os estados do CPU e sobre o escalonador. Vou falar agora sobre como encerrar processos. São 4 maneiras. Né? Uma aí vai confundir um pouquinho, mas se você prestar atenção, é fácil de você conseguir diferenciar. Vamos lá. Nós temos quando o processo ele é finalizado, perdão, ele é finalizado de forma normal, voluntária, ou seja, você está iniciando lá o processo, ele terminou de fazer a sua função, ele é encerrado. Né? Você está escaneando um pendrive, você está fazendo uma limpeza e tal, ele terminou aquele procedimento ele é encerrado. Então, ele é uma saída normal. Nós temos uma maneira de encerrar o processo por um erro fatal, quando acontece algum tipo de problema no próprio código de instrução, ou acontece algum tipo de problema no processo e ele é encerrado por ele mesmo, é involuntário, ele tem que parar, né? Na brincadeira, quando dá aquela tela azul no Windows, quando você está utilizando um programa, ele trava lá, deu um erro fatal, aí vem aquela janelinha, se você quer enviar o erro para ser estudado ou não. Então, esse erro fatal, ele encerra o processo. Tem por erro normal, tá? Esse por erro, que é voluntário, né? Por exemplo, quando você está utilizando ali o Word, né? E você vai lá e clica para fechar o Word. Ou seja, você clicou no X.
O usuário clicou no X. Diga-se, então, que isso é um erro. Mas não é um erro fatal. Tá? Não foi o processo que se finalizou. Ele sofreu uma interferência do usuário. Então, isso aí ele é dito como um erro normal. Tá? E a outra maneira é quando ele é morto por outro processo. Como assim outro processo? Quando ele é morto, quando um processo encerra outro. Um exemplo melhor aí é o antivírus. Quando ele localiza, lá o processo nocivo e ele acaba encerrando aquele processo nocivo. Até agora, ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, gente? Tudo tranquilo? Show de bola, então, vamos continuar. Já falei sobre os processos, né? Vou falar agora sobre... isso aí, Alexandre. Quem leu lá, quem acompanhou as aulas lá no Classroom, leu os PDF, assistiu os vídeos, tá muito de boa, isso aí. Vou falar sobre o kernel, tá? O que é o kernel, gente? O kernel, ele é nada mais que o núcleo do processador. Só um minutinho. O kernel ele é o núcleo do processador. Ele é a parte central do processador. Né? Então, quando a gente liga o computador, automaticamente o kernel é o primeiro a ser carregado. Tá? É o primeiro a ser carregado. E quando a gente encerra, no caso, finaliza o nosso uso no computador, vai lá, clica em iniciar, desligar, já desligando o computador, o kernel ele é o último a ser desligado. Tá? Então, o kernel é a parte central do sistema operacional. Tá? Então, é fácil esse conceito, não tem muita coisa, tá? De diferente no kernel, não. Agora, em relação ao kernel, gente, existem suas divisões, tá? Que é importante você saber, e às vezes pode dar uma confundida também na parte conceitual. Mas, assim, é mais para conhecimento de vocês mesmo, tá? Lógico que deve cair uma questão ou outra sobre essa parte aí, né? Com certeza. Mas vamos citar aqui, vamos tirar algumas dúvidas, até porque é mais conceitual mesmo, né? Então, nós temos aí as divisões do kernel. Temos o kernel monolítico, tá? O kernel monolítico ele é aquele que controla, no caso, os drives, por exemplo, dos dispositivos. As extensões, todas as extensões, eles ficam armazenados, eles ficam rodando ali no kernel monolítico. Tá? E o kernel monolítico ele tem acesso total ao hardware. Essa parte do kernel, do sistema operacional, ele tem acesso total a todo momento, né, ao hardware. Por exemplo, você vai utilizar o webcam, então ele vai ter acesso total ao webcam a todo momento. Tá? Temos o micronúcleo. O micronúcleo ele é uma parte do processador, né, do sistema operacional, confundi agora, ele é uma parte do sistema operacional onde ele roda ali alguns processos, tá? Alguns de extrema importância, né? Que precisam ser rodados no kernel, dentro dele, o tempo todo, tá? Não são todos os processos. Mas o micronúcleo, veja bem, o micronúcleo, né? Ele é aquela parte do kernel que está ao redor. Então, temos aqui o mononúcleo, vamos falar assim, né? O monolítico,
E temos o micronúcleo, que ele está ao redor. Então, alguns processos são executados dentro do kernel monolítico, alguns, o tempo todo, e os outros processos ficam flutuando, entre aspas, ao redor do micro, né, do monolítico. Esse ao redor aqui, o nome dele é micronúcleo. Eles ficam ali rodando por ali, tá? Temos também o kernel híbrido. Esse híbrido, ele fica... Temos aqui o monolítico. Temos aqui o micronúcleo, tá? O híbrido, ele fica entre esses dois aqui, ó. Ele fica por aqui assim, ó, tendo acesso ao monolítico e ao micronúcleo, tá? Alguns processos também que precisam ser executados de forma mais rápida, eles vão ser executados nesse híbrido, tá? Eles são direcionados para o híbrido, porque eles precisam estar sendo executados dentro do monolítico, mas em alguma vez ou outra eles podem também ficar ali ociosos ali fora do monolítico, tá? Temos o nanonúcleo. O nanonúcleo é aquele espaço do kernel onde os drivers vão ser executados, tá? Então, os drivers dos hardware ficam sendo executados no nanonúcleo. Uma parte pequena, conforme o próprio nome diz, nanonúcleo, e ele é executado ali. Os processos são ali executados. Os processos relacionados ao driver, os drivers de hardware, tá? E o último, temos o hexanúcleo. O hexanúcleo, ele é um espaço do kernel que ele permite que alguns processos, por exemplo, façam uma ligação direta com a biblioteca de um software, por exemplo, que está utilizando o hardware. Então, exemplo, você tem ali a placa de vídeo, off-board, que é aquela placa de vídeo para jogos, para games. E você tem alguns utilitários que vão ali utilizar os recursos disponíveis na placa de vídeo. Você pode ali configurar o uso da placa de vídeo. Então, quando você abre esse utilitário, ele é executado no hexanúcleo. Por quê? Porque ele tem que ter acesso ao hardware e tem que ter acesso a bibliotecas daquele utilitário. Então, ele vai ser executado ali. Tá? Eu sei que essa parte aí das divisões do kernel é um pouco confusa, tá? Mas é só a questão mesmo de ter a questão conceitual, tá, gente? Até aqui, até essa parte, que é a última parte que a gente abordou, foi essa parte aí do kernel. Então, até aqui no kernel, tem alguma... Deixa eu ver aqui, o Lucas está perguntando. Que rodam em 1 ou 2 tudo isso sobre o núcleo. Isso aí. O que eu estou falando agora do kernel é do sistema operacional, tá, Lucas? Não estou falando agora do processador, não. Estou falando do kernel do sistema operacional. Antes ali eu falei sobre um sistema operacional que roda em processadores de vários núcleos, tá? Aí em relação ao tipo do sistema operacional. Mas até esse tipo, né? Até os mais antigos possuíam o kernel, que é a parte central, é o núcleo do sistema operacional. Não, Lucas, núcleo do sistema operacional. Tá? Nós estamos aqui abordando sobre o sistema operacional. Isso aí, só do SO. Só do sistema operacional. Eu sei que confunde um pouquinho, porque a gente fala... É uma coisa que trabalha junto, né? Que é o CPU
e o sistema operacional. Um tem que trabalhar junto com o outro. Então, por isso que tem um pouquinho essa confusão, tá? Mas até agora estou abordando sobre o sistema operacional. Ok? Galera, então até agora está tudo bem, né? O assunto final que nós iríamos abordar é justamente esse, sobre o kernel, tá? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, postem lá no grupo, que eu vou tentar tirar dentro do possível, tá? Provavelmente hoje eu não consigo mais ter uma interação com vocês, porque agora eu vou trabalhar uma outra parte, né, que eu tenho que fazer, que é edição de vídeo e tal. Mas qualquer dúvida, você pode me chamar em algum momento, eu vou tirar essa dúvida, tá? É isso aí, galera. Que bom, que bom. O Lucas, o Thread, no caso, o Thread, né? O Thread, ele é um microsistema. O Thread, ele é um microsistema de um processo. Ele foi criado para quê? Para possibilitar uma rapidez no carregamento daquele processo, na execução daquele processo. Então, por exemplo, você está ali com o Word aberto e você vai abrir o Chrome para você entrar na internet. Você vai ali abrir para fazer uma pesquisa, mas o Word continua aberto, né? Mas, assim, quando no Chrome, ele está em execução. O Word não está sendo executado, ele está ali ocioso. Mas, digamos que tem alguma instrução, algum programinha ali que o Word, alguma parte de um processo que o Word utiliza e que também pode ser utilizado pelo Chrome. Então, ele não vai, o processador não vai executar outro thread. Ele vai pegar aquele thread e o Word e o Chrome vão compartilhar aquele thread. Então, é para isso. Ele vai fazer esse compartilhamento para vários processos. Lógico que eu estou falando de sistemas operacionais de vários núcleos de processador, né, que é multiprocessado. No thread é o mais fácil de todos os conceitos, não tem muito mistério, não. Qualquer coisa é só dar uma lidinha lá no PDF, que está bem explicadinho lá. Tá? Pessoal, alguém mais tem dúvida? Para a gente poder encerrar por aqui? Não? Belezinha, então. Vamos estar encerrando aqui a nossa live, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem outra live, é só agendar, tá? Geralmente à tarde, no nosso horário de aula, ou à noite, que é o horário que eu estou mais disponível, tá? Então, ó, essa semana já vou liberar lá, dando prazo aí de uns 15 dias para vocês fazerem a última atividade, beleza? Então, ó, grande abraço, se cuidem, não fiquem saindo à toa, porque esse Covid aí tá sinistro, tá? Se for sair, usa máscara e álcool em gel. Beijo para vocês. Tchau, tchau. É assim, ó.